Deus ele é onisciente, ou seja, ele detém a sabedoria absoluta, não existe nenhuma surpresa para Deus. Deus ele é onipotente, a Bíblia também refere a ele como todo-poderoso, ou seja, ele detém o poder de todas as coisas, não existe nada que ele não consiga fazer. Aí tem as referências, Malaquias 3:6 e Tiago 1:17, dizendo que Deus é imutável, né, que nele não há sombra de mudança, etc. E também a outra referência que, essa passagem também eu já ouvi muito, né, Deus não é homem para que minta, nem que se arrependa, etc. e tal. Então, para que Deus exista, né, para que ele seja Deus, essas são algumas das características que eu acho extremamente importante e que constituem, né, a ideia de Deus. Deus precisa ter essas características. Qualquer falha nessa característica, qualquer ausência, ou seja, né, se você tirar uma dessas características, logo ele não vai ser Deus. Mas por que, sabe? Bom, é simples, acompanha comigo. Se Deus não é onisciente e não sabe de tudo, então ele não é Deus. Ele é ou um extraterrestre, ou ele é um homem, ou é um ser muito inteligente, mas não chega a ser uma divindade. Porque ele não tem todo o conhecimento. Se ele não tem todo o conhecimento, ele tem as suas limitações. Logo, ele não é Deus. Se ele não é onipotente, não tem todo o poder, então significa que o poder dele tem um limite. Significa que algo maior, qualquer coisa pode subjugá-lo, porque ele não tem todo o poder. Ele tem poder, mas não todo. Então o poder dele tem um limite. Deus tem que ser imutável, porque se ele muda, se ele fica mudando, ele fala uma coisa, faz outra, se ele age, isso significa que ele não é perfeito, que ele não sabe do futuro, que ele não tem o conhecimento. Se ele já sabe do futuro, se ele é perfeito, todas as atitudes dele não têm necessidade de mudar, afinal de contas, ele detém a sabedoria absoluta. Se ele detém a sabedoria absoluta, todas as atitudes dele não faz sentido ele ficar refazendo, né? Isso é coisa de homem, quem faz isso somos nós. Você toma uma atitude, errou, putz, fiz caca aqui, errei, bom, volta, faço de novo, isso é coisa de homem. E óbvio, né? Deus, para ser Deus, não pode ser homem, senão ele é homem, né? No meu ponto de vista, eu acredito que sejam essas as características relevantes, né? Se para ser Deus você precisa dessas características, e você acredita na Bíblia, você acha que o Deus bíblico realmente é esse Deus, tem essas características, nós temos um sério problema. Mas por quê? Vamos deixar de blá 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 e vamos começar aqui. Em primeiro lugar, Deus não sabe o futuro. O louco sabe. Você está viajando na maionese. Como que Deus não sabe o futuro? Deus é onisciente, ele detém a sabedoria absoluta. Ele é o Mr. Ultra Mega Foda. Pois bem, então vamos lá. Acompanhe comigo aí. Gênesis capítulo 22, o primeiro versículo. Olha o que está escrito. Vocês estão vendo aí. Depois disso, experimentou Deus Abraão e disse-lhe: Abraão, bababá. Peraí. Experimentou Deus Abraão? Bom, nós temos outra versão aqui também, Essa que vocês estão vendo é da Sociedade Bíblica. Eu já tirei um print da outra, da Católica, Depois disso, Deus provou Abraão. Deus não é onisciente, como é que ele prova as pessoas? Aí, a versão NVI, que na minha opinião é a pior tradução, né? Mas mesmo assim, ainda eles colocam: Deus pôs Abraão à prova. Essa aqui é aquela passagem que Deus põe Abraão à prova para sacrificar Isaac, né? Uma passagem muito conhecida. Olha que absurdo. Se Deus realmente sabe do futuro, se ele é onisciente, tem toda a sabedoria, por que cargas d'água ele vai provar Abraão? Por que ele vai experimentar Abraão? Por que ele vai testar Abraão para ver se realmente ele vai sacrificar o filho ou não? Isso não faz sentido. Em Gênesis 22:12, olha o que acontece. Aí diz, né, no versículo 11, diz que um anjo do Senhor bradou-lhe dos céus. Aí tem aí o versículo 12 que eu deixei sublinhado. Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus. Peraí. Então quer dizer que Deus estava armando um esqueminha para o anjo falar assim: não, agora eu sei, porque antes eu não sabia. Deus tem que ficar provando para os anjos, ou para si mesmo, aí já não sei, também tanto faz. Ele tem que ficar provando que agora Abraão realmente está aprovado pelo Inmetro Divino. Aprovado para ser aí o servo de Deus. Peraí, como isso? Ainda o versículo é bem enfático aqui, pois Abraão aprova. Eu não sei o que você pensa. Mas para mim isso está mais do que explícito de que não era um Deus todo-poderoso. Ou era um extraterrestre, ou era um ser supremo, não sei, qualquer coisa, menos um Deus. Afinal de contas, como nós, seres humanos, faríamos para saber se a pessoa merece ou não ser nosso seguidor? A gente coloca a prova. Por quê? Porque a gente não sabe o futuro. Logo, se eu sei o futuro, não há necessidade de fazer isso. Se eu sei o resultado, se eu sei onde é que aquilo vai dar, por que eu vou testar? Qual a necessidade disso? Não sei. Se eu sei que dar um murro na parede de concreto vai arrebentar meu dedo, e não importa quantas e quantas vezes eu tento fazer isso, por que eu vou fazer? Se eu sei já. Sabe nada. Eu já sei que se eu começar a dar murro na parede vai arrebentar meu dedo, vai deixar tudo estourado. Por que eu vou fazer? Só para comprovar, realmente, meu dedo quebrou. Peraí, eu já sei. Eu já tenho conhecimento disso, não tem necessidade de fazer isso. Então, se mesmo assim você ainda acredita que Deus fez isso, isso não é um sinal de inteligência, isso é burrice. Ô, louco. Se você adota procedimentos nos quais você já tem 100% de certeza do resultado, não há necessidade de você fazer. Não tem porquê. Você já sabe, então não precisa fazer. Experimentos, provas, testes são feitos porque você não sabe o resultado. Então, quando Deus colocou Abraão à prova, ele não sabia o que ia dar. É isso que o texto aponta. Eu acho
que não. Ou eu tô ficando maluco, então, não sei. Deus tá certo, pronto, acabou. Eu tô ficando louco, então. Eu quis até colocar em várias versões, como eu mostrei pra vocês aí, que todas falam a mesma coisa. Deus provou, Deus provou. Enfim, uma outra passagem que mostra que Deus não sabia do futuro está em Gênesis, capítulo 8, o versículo 21 diz assim, ó. Sentiu Jeová o suave cheiro e disse no seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, pois a imaginação do coração do homem é má desde a meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como acabo de fazer. Aí vamos pegar aqui outra versão. Essa aqui acho que é a... eu não sei agora, mas é a mesma, né? Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Deus, se você ler o contexto ali, as passagens de Gênesis 7, 6, contando de Noé, ele matou todo mundo porque achou que ia ter um resultado. Aí ele chegou à brilhante conclusão que a maldade do ser humano, que o coração do homem é mau desde o nascimento. Ué, ele já não sabia disso? Precisou matar um monte de gente para descobrir realmente a imaginação do homem é má, né? O homem é mau desde sua nascença. Ele não deveria saber que desde que ele criou o homem, afinal de contas, ele não é o todo-poderoso, ele não detém toda a sabedoria? Por que ele teve que matar aquele monte de gente para depois chegar na conclusão e falar, não vou mais matar os caras? Porque realmente o homem é mau e não resolve, não adiantou nada. Isso para mim é mais uma prova que ele não sabia o futuro. Ele não sabia o que ia acontecer. Ele descobriu, ele falou, putz, arrebentei com tudo aqui, sobrou só esses caras que sobrou Noé, o pessoal aí que gosta de mim, mas mesmo assim eles são um bando de Zé Ruela. Não adianta. Eles são maus, mesmo assim eles são maus, então não adiantou nada. Putz, foi mal. Peraí, isso aí não é Deus. Isso é qualquer coisa, menos um Deus. Mas aí é claro, né? Como toda vez quando eu aponto um texto, quando eu demonstro, sempre vai aparecer aquelas pessoas falando, não, Sala. Aí vem as explicações cristãs. Primeira, não se deve entender o texto de forma literal. Bom, eu não sei quanto a você, mas para mim provou se eu não devo levar na forma literal. Então Deus não provou Abraão. Aquilo não foi um teste. Aquilo lá foi o quê? Imaginação? Se foi imaginação, aí entra a questão. Peraí, Abraão também é uma imaginação? Então Abraão é um personagem, só é só uma alegoria? Se você falar que eu não devo acreditar no texto, que eu não devo levar aquilo de forma literal, então é uma historinha, é uma parábola, que não deixa de ser uma mentira. Se isso não é literal, é tudo uma alegoria, então Abraão não existiu, é só um conto. Se Abraão não existiu, isso aniquila totalmente Jesus, pecado, sacrifício, tudo. Porque se Abraão não existiu, logo não existiu Isaac, não existiu nada. Aí você pega a genealogia de Jesus, Abraão não existiu, é tudo uma mentira, então Jesus também não existiu. Por outro lado, você fala assim, não, Abraão existiu, mas a história não foi bem assim. Como que não foi bem assim? Como? Me explique isso. Aí outra explicação cristã, você não tem conhecimentos, faculdade de teologia, você não tem Espírito Santo, etc, etc. E nem precisa, o texto é claro, provou Deus Abraão. E Deus experimentou Abraão. Você precisa de faculdade de teologia para entender o que isso significa? Ah, mas você precisa ver o contexto. Olha o contexto lá. Abraão não conseguia ter filho, aí pediu para Deus. Deus dá o filho. Quando Deus dá o filho, ele experimenta Abraão. Fala assim, vamos ver se você realmente ama o filho ou ama eu. É fácil. Ou me ama, né? No caso de Deus. É fácil. O texto não tem necessidade nenhuma. É que essas pessoas criam essas babaquices, né? Não, tem que ter teologia. Criam esses entraves só para que você fique com medo. Ai, não é bem assim. Claro que é, tá escrito, o texto é claro. Tá lá. Uma outra coisa também que os cristãos falam, a palavra no original tem outro significado. Bom, se a palavra tem outro significado, quem traduziu errado. Quem traduziu errado está induzindo as pessoas ao erro. E se está induzindo as pessoas ao erro, isso significa que Deus é imperfeito. Deus não cuidou disso. Deus permitiu existir várias línguas, português, inglês, japonês, turco, alemão, para que isso confunda a própria palavra dele. Quer dizer, isso mostra que ele não é perfeito, que ele não conhecia o futuro. Afinal de contas, se ele permitiu que o texto chegasse até nós em português, e esse texto induz as pessoas ao erro, então ele é imperfeito. Ou ele logo não existe. É puramente humano, é o que é mais provável. Aí tem o último, né? A explicação cristã é que o importante é a mensagem, né? Vamos analisar a mensagem. O importante é a mensagem. Que mensagem? Sacrificar filho para Deus é uma coisa boa? É essa a mensagem? Que nós devemos fazer isso? É essa a mensagem? Saiba que hoje em dia, não faz muito tempo, um indivíduo achou que Deus falou com ele, pediu para ele sacrificar, ele foi lá e fez exatamente isso. Ele sacrificou o filho e a mãe. Eu vou colocar aqui, vou estar colocando aqui a notícia. Foi isso que ele fez. Ele foi lá, acreditou que Deus estava falando com ele, fez igualzinho a Abraão. É o Abraão de hoje em dia, né? Dos dias de hoje. A diferença é que não teve nenhum anjo para proteger os inocentes, né? Você acha que isso é legal? É essa a mensagem que você quer passar? Ah, mas tem uma mensagem. Que mensagem, cara? Que mensagem? Deus está pedindo para fazer sacrifício humano. Continuando. Um outro elemento que a Bíblia aponta claramente é o seguinte: Deus se arrepende. Ah, não, sabe? Aí você já está de sacanagem. Deus sabe o futuro, Deus é perfeito. Como é que Deus vai fazer uma coisa e vai se arrepender? Pois bem, pega a sua Bíblia aí, ou abra a Bíblia online e acompanhe comigo, ó. Amós capítulo 7, versículo 6. E o Senhor se arrependeu disso, nem isso acontecerá, disse o Senhor Deus. Outra passagem, Gênesis capítulo 6, versículo 7. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal até o réptil, e até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito.
Aí outra versão, a versão da Sociedade Bíblica... Não, Sociedade Bíblica Britânica, né? Por que me arrependo de os haver feito? Tá aí na tela, vocês estão vendo aí. Ah, Sara, você tá manipulando as imagens. Entra lá no bibliaonline.com.br, pode entrar. Vai ver se eu tô manipulando. Gênesis também, de novo, né? Outra versão, a versão NVI. Arrependo-me de havê-los feito. Quer dizer, todas as versões apontam para a mesma coisa. Êxodo 32, versículo... Nossa, aqui tá ruim de enxergar. Versículo 14. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer no seu povo. Tá. Ai, Sala, esse arrependeu não quer dizer isso. Não é arrepender igual nós arrepender, mas é outra coisa. Eu andei vendo no site o pessoal falando assim, não, esse arrependeu significa que Deus ficou triste. Piorou! Antes ele se arrependeu de ficar triste, mas peraí. Se ele já sabe o futuro, se ele sabe o que vai acontecer, por que cargas d'água ele vai ficar triste? Tristeza, felicidade são elementos humanos. E outra, a tristeza e a felicidade está associada ao não saber o futuro. Se eu já sei, não faz sentido ficar triste. E outra, eu detenho todo o poder. Como que Deus fica triste? Significa que Deus pode ser surpreendido? É isso que você está querendo me dizer? Significa que ele não sabe o que vai acontecer no futuro. Dependendo do que eu fizer aqui, ele vai ficar feliz. Se ele fica triste, por que ele não fica feliz? Quer dizer, então, que Deus tem sentimentos humanos. Se ele se entristece, isso significa que ele não é Deus porcaria nenhuma. Deus não pode ter sentimentos. Ele é perfeito. Deus conhece tudo. Então, não faz sentido ele ter sentimentos. Isso é coisa de humanos. Quem fica triste, chateado, somos nós. Seres limitados, seres que nós não temos conhecimento do cosmos, somos cheios de erros, nós não sabemos muitas coisas. Então, por isso que nós ficamos tristes. Tanto é verdade que se você pegar uma criança e pegar um adulto, muitas das coisas que deixavam você triste quando é criança, depois que você amadurece, você não dá tanta bola. Por quê? Porque você evoluiu, você abriu a sua consciência. Então, claro que não é tudo, né? Tem coisas que ainda continuam entristecendo a gente. Aí entra outra questão. Por que traduzir como arrepender? Por quê? Se o texto queria dizer entristecer, por que colocar arrepender? Talvez porque seja realmente arrepender a palavra, né? Será que você não pensou nisso? E mesmo que não fosse, como eu disse, mesmo que não fosse, não ia mudar nada. Aqui deixa claro, que Deus se arrependeu do mal que dissera. Quer dizer, peraí, Deus fala algo, pronuncia e ele se arrepende do que ele falou, peraí. Se ele conhece o futuro, como é que ele vai falar algo e se arrepender lá na frente? Isso quem faz somos nós, humanos, homens fazem isso. Fala uma coisa e depois fala, puta, que eu fui falar, caralho. Merda, nós que fazemos isso. Agora Deus está agindo da mesma forma? Peraí, tem uma coisa errada aí, você não acha? Lembrando que a Bíblia diz bem claro que Deus não é homem. Será mesmo? Com esse tipo de atitude, será mesmo que Deus não é homem? Sei não, viu? Tenho minhas dúvidas. Uma outra coisa que eu acho absurdo, que está na Bíblia, não adianta você negar, Deus ele é injusto, ele coloca a culpa dos pais nos filhos. Se você olhar lá em Êxodo, capítulo 20, no versículo 3, aqui está falando dos mandamentos, né? E aqui está dizendo, né? Não te encurvarás a elas, blá, 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 falando das imagens, né? Sou Deus zeloso que visito a iniquidade, o pecado, a transgressão, aquilo que não me agrada, dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Peraí, aqui Deus está deixando bem claro que se os pais fizerem merda, vamos supor, né, no caso, no contexto bíblico, os pais adorarem outros deuses, quem vai pagar a culpa são os filhos que não tem nada a ver com a cagada dos pais. É isso que o texto está apontando. Você acha isso justo? Imagine nós aplicarmos esse sistema hoje. Vamos pegar uma pessoa conhecida, a Suzane Richthofen. Ela está presa, matou os pais, armou tudo aquilo lá. Aí ela tem uma filha. Essa filha também vai ser presa. Essa filha também merece ficar em cárcere, porque afinal de contas a mãe matou os pais. Então os filhos também. E as filhas dela também. Peraí, isso não faz sentido. Isso não é justo. Isso não faz sentido algum. Deus punir os filhos pelas cagadas dos pais. Os filhos não tem nada a ver com isso. Se você acha que isso é justo, então, sinceramente, eu não tenho o que dizer, né? Um outro fator que os cristãos gostam de falar é a questão do livre-arbítrio. Não, Deus deu livre-arbítrio para você escolher entre bem e mal, blá, 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 blá. Tá, esse mesmo livre-arbítrio que supostamente Deus deu, né? Que na verdade não deu porcaria nenhuma, ele não respeita o livre-arbítrio. Você vê, por exemplo, em Êxodo capítulo 7, nos versículos 3. Tá aqui, ó, versículo 3. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e minhas maravilhas. Se você pegar ali o contexto, né, da história de Êxodo, né, falando lá daquela briguinha de Moisés e o Faraó, quem está segurando a peteca para ferrar os egípcios é o próprio Deus. As passagens reenfatizam isso. Endurecerei o coração do Faraó. Peraí, se Deus não endurecesse o coração do Faraó, o que teria acontecido? O Faraó simplesmente falou assim, ó, meu chapa, pega suas coisas e some daqui. Ó, já, pra mim tá bom já, ó. Ixi, já tá ótimo aqui. Só essa praga do Rio Vermelho deixa quieto, realmente Deus tá com você. Um abraço, menino, pega tudo aí e cai fora. Era o que iria acontecer. Você percebe nitidamente que Deus está influenciando, Deus está manipulando a vontade do Faraó. E o livre-arbítrio, como é que fica aí? Se você lê o livro de Jonas, o que acontece com Jonas? Ele só se fode. Ó, Jonas capítulo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, blá 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 blá.
Deus falando para Jonas aí, ó. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, Deus dando uma ordenança, ó, faz isso, faz aquilo. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor. O que o texto está mostrando? Ah, não, você precisa ter estudos teológicos intergalácticos para entender. Não é simples. Veio a palavra de Deus a Jonas, né? O Jonas disse, né? Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Foi o que Deus falou. O que Jonas fez? Levantou para fugir da presença do Senhor. Deus está falando para ele fazer uma coisa, ele está caindo fora. O que Deus faz? Respeita o livre-arbítrio de Jonas, fala, não, realmente ele não está afim, né? É a escolha dele. Afinal de contas, eu dei o livre-arbítrio para os seres humanos. Vou ter que procurar outro para seguir a minha vontade. Não, Deus ferra com Jonas. Na história mitológica aí, ele provoca uma tempestade lá e Jonas fica dentro da baleia, a baleia engole ele lá e supostamente fica 3 dias. Independente disso é verdade ou não, o que está bem claro no texto é que Deus não respeitou porra nenhuma do livre-arbítrio, foi lá e falou, você vai fazer minha vontade e foda-se. Ah, Sala, você não pode falar assim. É só ler, tá lá o texto. O importante é que Jesus te ama. É só olhar aí ao versículo 4, ó. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. Mas peraí, por que Deus está manipulando o vento? Porque ele quer exercer a força dele, ele quer exercer a vontade dele mediante um ser humano. Ele está cagando e andando com a opinião. Então, se Deus manipula o livre-arbítrio, então esquece, né? Ele não é um defensor da liberdade. Logo, ele não merece ser seguido, não merece crédito nenhum. Eu falei no começo do vídeo sobre Deus não mudar, né? Então, tá aí a passagem, ó, Malaquias 3,6 diz assim, ó. Porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, tá aí um versículo reenfatizando que Deus não muda. Tiago 1,17, toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, né? No caso, Deus. Em quem não há mudança nem sombra de variação. Ou seja, Deus é imutável. Essa é a crença cristã, né? Todo mundo acredita que Deus não muda. Então, se Deus não muda, se Deus realmente ele tem uma opinião, se ele realmente ele tem uma postura com relação aos aspectos da vida humana, se ele não muda, então nós vamos ter um problema muito sério. Veja só. Em Levítico, capítulo 18, nos versículos 22, versículos não, né? Só no versículo, né? Olha o que está dizendo, ó. Aqui é uma ordenança de Deus, ó. Com homem não se deitarás como se fosse mulher. Abominação é. Aí na outra versão, eu coloquei 2 versões aí, né? Agora não lembro se é católica, qual que é, mas são variantes do mesmo texto. Ó. Não te deitarás com homem como se fosse mulher. Isso é uma abominação. O que está deixando claro o texto? Que homem deitar com homem é uma abominação. Abominação para quem? Abominação para Deus. Deus abomina isso. Pelo menos é o que o texto indica. Não é abominação para o homem, né? Porque afinal de contas não faz sentido isso. O que a gente pode entender desse texto? Que Deus abomina a homossexualidade. Isso é claro. Então, essa é a opinião dele perante a homossexualidade. Vamos lá, continuando. Êxodo 21, versículo 2. Aí dá para ver, ó, uma é a versão Almeida, a outra é a versão católica. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas o 7º sairá livre, de graça. Quando comprares um escravo hebreu... Peraí. Deus está dando uma ordenança com relação a comprar um ser humano? É isso mesmo, Lombardi? Deus está sendo conivente com o comércio de humanos, com escravos. Então quer dizer que existe ser humano na face da terra que tem um preço, tem um valor. E a liberdade de expressão, e a liberdade de ir e vir, e o livre-arbítrio, onde é que fica? Mais uma vez, o que o texto aponta é que Deus é conivente com o comércio de seres humanos. Tá aí, ó, o texto está dizendo aí, não sou eu que estou falando. Ai, Sala, você está interpretando. Leia, meu chapa. Leia, o texto está dizendo isso. Se você tem medo de ler, se você não tem coragem de encarar a realidade, aí já não é problema meu. Aí tem mais textos que apontam isso, ó. Gênesis capítulo 17, versículo 12. Eu coloquei 2 versões para vocês entenderem que realmente o texto quer dizer isso. O filho de 8 dias, pois será circuncidado, todo homem nas vossas gerações, e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua descendência. Peraí. Como que é comprado a preço de dinheiro de um estrangeiro qualquer? Aqui tá falando homem comprado? Ô louco, meu, como isso? Todo homem no 8º dia do seu nascimento será circuncidado entre vós nas gerações futuras. Aqui Deus falando sobre circuncisão, que é cortar o prepúcio da piroca. Tanto que nasceu em casa, como que comprado a preço de dinheiro de um estrangeiro qualquer. Peraí, ele está reenfatizando aquilo que eu falei. Um ser humano comprado a preço de dinheiro de um estrangeiro. Então quer dizer que, mais uma vez, Deus é conivente com o comércio de escravos, com o comércio de seres humanos. Seres humanos têm preço. Por que eu mostrei aqueles outros versículos que Deus não muda? Então, o que você aprende com esses versículos que eu mostrei para você? Que Deus abomina homossexuais, esse é o pensamento dele, é a forma como ele enxerga o mundo, como ele demonstra, ó, realmente para mim, homossexual é abominação. Essa outra passagem diz bem claro que Deus é conivente com o comércio de seres humanos. Logo, se Deus é a favor de escravos, se Deus é a favor do comércio de seres humanos, né, e é contra a homossexualidade, e, em contrapartida, ele é imutável, isso significa que pouco importa se Jesus morreu, pouco importa se Jesus nos salvou, se nós vamos para o céu, etc, etc. O pensamento de Deus
não muda, é imutável. Deus, hoje, ontem e sempre vai abominar homossexuais. Deus, hoje e sempre vai ser conivente com o comércio de seres humanos, vai ser a favor dos escravos. Se você tem dificuldade em entender isso, aí é um problema sério de raciocínio. Você não precisa ser muito inteligente para deduzir isso. Um Deus que pensa dessa forma, que sempre vai pensar dessa forma, sinceramente não merece respeito nenhum. Nós vimos que Deus realmente se arrepende, nós vimos que Deus testa as pessoas, nós vimos que Deus manipula os seres humanos, e nós vimos que Deus, ele tem os seus pensamentos e não vai mudar independente do futuro. Logo, se a Bíblia apresenta esse Deus dessa forma, contradizendo aquilo que eu falei no começo, logo qual a conclusão que nós chegamos? No meu ponto de vista é muito simples e muito óbvio. Deus não é onisciente, ele tem que provar as pessoas para saber o resultado. Deus supostamente é onipotente, mas precisa manipular os seres humanos para isso. Deus é imutável, mas de uma forma miraculosa os cristãos falam, ah não, o Velho Testamento já foi, hoje tudo se fez novo, Deus nos ama, blá blá blá. Mas o comportamento dele continua sendo imutável, pelo menos é o que o texto diz. E Deus, se não se arrepende, se entristece, fica chateadinho e, hipoteticamente, não é humano. Se você está acompanhando meu raciocínio, dá para perceber nitidamente que esse Deus não existe. Olha só como fica muito mais fácil a compreensão. Tira Deus da jogada, coloca lá extraterrestre. Tudo começa a fazer sentido. Tudo. Um ET, obviamente, teria que testar os seres humanos para saber se realmente são de confiança ou não. Um extraterrestre realmente teria que manipular os seres humanos, usando uma tecnologia, seja lá o que for, para que os seus objetivos fossem atingidos. Um extraterrestre estaria pouco se lixando para os valores morais. Ele iria aplicar a sua vontade independente disso. Ele não é perfeito, ele faz o que ele quer. Ele tem poder, ele manipula. Um extraterrestre, um ser humano super inteligente, seja lá quem for, facilmente conseguiria ter sentimentos humanos, conseguiria ficar triste, chateado. E um extraterrestre facilmente ficaria chateado, triste, bravo, é o que a Bíblia mostra. Deus ficando zangado. Um extraterrestre facilmente faria, pô, me arrependo de ter feito o homem, né? Eu descobri que o homem é mau desde a meninice. Claro, sendo você um ser limitado, seja ele um super-humano ou um extraterrestre, né? Tirando de lado o fator Deus, isso seria muito mais fácil de ser compreendido. Logo, se você trocar, você vê que tudo começa a fazer sentido. Realmente faz sentido um extraterrestre ficar fazendo esses testes, né? Ou deu errado aqui, putz, agora descobri que o ser humano é assim. Claro, ele não é onisciente. Tá ok, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham compreendido o que eu quis dizer. Por que eu não acredito nesse Deus bíblico? Está aí as evidências, a Bíblia está aí para vocês lerem, bibliaonline.com.br, entrem lá, verifiquem e vocês vão comprovar por si mesmo que eu estou falando é verdade. Eu não inventei nada, não criei nada, eu só simplesmente estou lendo o texto que está lá. Ah, mas você está lendo o texto isolado, então leia o contexto e vê se eu estou mentindo. É fácil, é muito simples. Tá ok, pessoal? Eu quero agradecer a todos que estão assistindo meus vídeos, o pessoal que curte, que compartilha, quero agradecer ao pessoal que está contribuindo aí no Patreon, né? Se você